No segundo livro de Samuel, no capítulo 13, dos versículos 37 ao 39, nós temos aqui um pequeno detalhe sobre essa genealogia da bomba ódio, né? Genealogia do ódio, genealogia do conflito familiar que vai se configurando na família de Davi. Qual que é a genealogia? Nós temos uma filha de Davi, Tamar, que fora estuprada por um outro filho de Davi, o Amnon, talvez o filho mais velho que ele tinha, né, com a Ainoã, a jezreelita, ele rei àquela época com várias mulheres. Aí, Amnon estupra Tamar. Não há algo que seja feito para reparar esse dano que aconteceu com a menina Tamar. O texto vai dizer, né, no versículo 23, que havia se passado 2 anos desse acontecimento, desse estupro sofrido por Tamar, e aí o Absalão promove uma festa entre irmãos para matar, para vingar do Amnon aquele estupro que ele cometeu contra a sua irmã, a irmã do Absalão, a Tamar. E acerca desses episódios eu peço a você que você assista aos 2 vídeos que eu vou deixar aí, os 2 ou 3 vídeos onde eu abordo essa questão do estupro. Aqui eu quero que você preste atenção comigo numa outra coisa. Olha o que diz o versículo 37 do capítulo 13 de 2 Samuel. Absalão, porém, depois daquela festa onde ele mata Amnon, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ou seja, ele foi morar na casa do avô materno. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Davi pranteava quem? O filho morto, Amnon. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então você já tem 2 anos até ele dar a festa para matar o Amnon, e mais 3 anos onde ele passa a residir na casa do avô, em Gesur. 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque ele já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Nós temos aqui 3 circunstâncias trágicas. Lembrando que a gente está vendo o que acontece, o que é normal de acontecer na sociedade. Normal não quer dizer que é correto, normal não quer dizer que é desejável, normal quer dizer que nós vivemos numa geração caída, num mundo caído, numa existência que perdeu a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nesse sentido, mesmo aqueles que são revestidos pelo poder do Espírito Santo, são habitados pelo Espírito e que têm essa glória emanando de si, a vivenciam num mundo decaído. E aí Davi, para não perder a salvação, teve que entender o que é o mundo sem a mão do Senhor nos protegendo. O que é a vida quando, mesmo com a mão do Senhor nos protegendo, a gente faz as nossas escolhas. Há muita gente vocacionada por Deus, mas que prefere seguir a existência, a sorte da existência. Há muita gente vocacionada por Deus que teve um dom da sabedoria, mas que prefere ir pela teologia tradicional. Há muita gente vocacionada por Deus para ser suprida por Deus, para ouvir a voz de Deus, para ser pastor de multidões, ainda que não visíveis, mas que prefere ir pelo caminho do marquetismo. Ou seja, Davi, por um lapso, ele se esqueceu de que ele foi vocacionado por Deus, de que foi Deus quem o fez derrotar o gigante Golias, foi Deus quem o colocou naquele trono, apesar de toda a militância de Saul contra ele, foi Deus quem lhe preparou família, casamento, reinado, o império mundial à época, foi Deus quem lhe deu aquilo tudo. Ele esqueceu disso tudo e desejou a mulher de um amigo seu, de um soldado que lhe era fiel, e aí quando essa mulher engravida, ele manda matar esse soldado, o Senhor perdoa o seu pecado, diz, você não vai sair do trono, mas a espada não vai se afastar da sua casa. Nesse sentido, ele vai sofrendo feridas na alma, mas só Deus sabe mexer com esse paradoxo. A ferida estava posta, mas era para a salvação de Davi. E na minha vida e na sua vida, a provação vem para nos salvar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer produzir, para que a gente nunca se esqueça que no mundo caído de gente tão espertalhona,
de gente que cria vírus e de gente que usa o vírus criado pelos outros para se impor no poder, a nossa saída é andarmos confiantes no Senhor. Fora isso, o que temos? Nós temos a sorte da vida. E a sorte da vida, em geral, é uma má sorte. Má sorte que a gente produz. Porque nós temos aqui nesse pequeno trecho 3 situações que é importante você atentar para elas. A primeira situação tem a ver com isso. Olha, Absalão tinha uma indignação correta. Como assim a irmã dele foi estuprada e não se tomou providência contra isso? Principalmente o papai Davi, ele se omite. E aqui não é uma crítica a Davi. Davi foi um homem do seu tempo. Aqui é a gente olhando os erros perceptivos de Davi, já culpado que ele se sentia por ter pecado contra o Senhor. É a gente usando isso para a gente entender os nossos errinhos domesticados, os nossos insetinhos domesticados que vão se transformando em praga até se transformar em destruição inarredável, inevitável. Porque aqui o que é que nós temos? Um Davi que passou-se 2 anos, ele não resolve o problema da Tamar, passa-se mais 3 anos com o Absalão morando na casa do avô e Davi não resolve o problema da Tamar. E aí, 5 anos que a irmã foi estuprada, e o que o Davi faz? Ele comete um outro erro. Ele fica perseguindo Absalão durante 3 anos. Vai dizer o seguinte, que passados 3 anos, Davi parou de perseguir Absalão. Olha, Davi tem que tomar providência em relação a 3 filhos. Uma moça foi estuprada. Um filho ficou amargurado porque não se resolveu o problema da irmã dele, o Absalão. E isso vai gerar toda uma sedição no coração de Absalão. Vai dizer, olha, não tem rei em Israel. Esse rei não resolve o problema da casa dele, então ele não é digno de reinar sobre ninguém. É o que acontece, são as percepções dos nossos filhos. Eu falo aqui como pai de 3 juventudes. Eu tenho aqui uma primeira filha de quase 24 anos, tenho um segundo filho de 21 anos e uma terceira filha que faz 20 anos na próxima semana. São jovens, são filhos, eles têm percepções acerca de mim. Possivelmente eles veem coisas em mim que talvez eu não consiga enxergar. Você, mesmo que você tente ser o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, há coisas na mente dos seus filhinhos que eles vão olhar de maneira distorcida, porque não precisa nem ser pai e filho para isso, basta ser ser humano. Entre o que eu estou falando aqui e você que está me assistindo, há tantas realidades, né? A gente aqui que me vê como esquerdopata, tentando usar da Bíblia para poder implantar ideologia de gênero. Há pessoas que falam assim, esse cara é muito místico, esse cara é psicólogo, que fala essas coisas de Bíblia, você acredita em Bíblia. Ou seja, a verdade do Evangelho ela vai sendo atravessada por essas muitas percepções, por aquilo que os filósofos vão chamar de fenomenologia, né? Fenomenologia no sentido de que a verdade está sempre atravessada por uma série de fenômenos e também a gente acaba vendo aquilo que a gente quer ver. Aconteceu isso até quando Deus se fez homem em Jesus de Nazaré. Para uma parte do povo ele era tido como amigo de publicanos e meretrezes, beberrão, glutão, até endemoniado. Para outros ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, acerca do que ele disse para Pedro. Pedro, isso aí, só o Espírito pode revelar isso para alguém. Não é normal que carne e sangue me enxergue como Filho de Deus. Né? Não é normal que vocês consigam ver num homem da Galileia a manifestação divina, ou a manifestação humana do Deus eterno em Jesus. Assim também acontece com as nossas relações familiares. No mundo caído, o que a gente tem é isso, é um Absalão que ficou chateado com a irmã que foi estuprada e que viu que o pai parecia não resolver as coisas, ele não conseguia entender as limitações do pai, ele vai criando ódio daquele pai. Por outro lado, o pai não consegue agir de maneira contundente e ao mesmo tempo ele é contundente em outras situações. Por exemplo, ele se omite em relação a Tamar. Num contexto misógino, não se diz nada se ele teve uma conversa com a filha e se teve a conversa foi no sentido de encobrir a autoridade masculina. Né? Ele persegue Absalão porque Absalão matou um irmão matando outro irmão, isso é um absurdo, isso é demais para a nossa moral. E eu concordo que a gente tem de ação fratricídio
algo imoral e perverso. Mas por que não se achou o estupro incestuoso algo igualmente imoral? Por que não houve intervenção contra Aminono? Né? Como até hoje não há. E isso é que vai gerando um ódio no coração de Absalão, de maneira que eu não preciso concordar com o ódio que Absalão vai nutrindo, mas eu preciso entender a sua genealogia, as suas origens, a sua arqueologia, de onde que isso vem, qual é o terreno que isso vai sendo engendrado. E aí Davi faz o quê? Ele pranteia durante todo esse tempo a morte do irmão, do filho estuprador, ao mesmo tempo em que ele persegue, eu quero Absalão, ele matou o irmão dele, ele vai ter que morrer. Ou seja, a gente é assim, por mais que a gente esteja moídos, quebrantados, a moral se impõe com todo o seu moralismo. O que é a moral se impondo com todo o seu moralismo? É que, de fato, eu não tenho que achar graça nem em assassinato entre irmãos, como eu também não deveria achar graça entre estupro no irmão em relação à irmã indefesa, socialmente e milenarmente indefesa. Mas o que o moralismo faz? Persegue-se o irmão que matou o outro, mas não se toma nenhuma providência acerca da menina que sobreviveu em relação ao estupro. Assim que acontece com todos nós. E tanto por motivos moralistas, quanto por motivos inconscientes, psicológicos. Talvez você que está me assistindo sabe aí que de repente a filha que você mais persegue é aquela menina mais digna. Você não sabe por que, você implica com ela, você a vê como rival. Ah, mas ela também não é fácil não. E aí você escolhe. De repente você tem em casa um filho que ele é carente, ele consome muitas drogas e você se perde todinho por causa daquele menino. E ao mesmo tempo aquela menina esforçada, independente, inteligente, dedicada, nunca ganha nenhum elogio seu. É isso que vai gerando ódio nos Absalões da vida. Né? Absalão, que seria o pai da paz, o Abshalom, ou Abashalom, tanto faz, o pai da paz, ele vai criando dentro dele, ao ver as omissões do pai, um ódio, uma amargura, uma chateação. E isso, em parte, fazia parte daquilo que Deus disse a Davi. Davi, olha a vida sem a minha presença. É um filho que vai perdendo a paz porque você, o rei do planeta, não resolveu um problema que aconteceu dentro da sua casa, onde a sua menina sobreviveu e você não faz nada. E a gente faz isso. A gente faz isso com as nossas mulheres em nossas famílias. A gente faz isso, né? A mãe, muitas vezes, acontece isso muito em relação ao crime no Brasil. Você vai, por exemplo, a um presídio masculino, onde nós temos ali perversos, assassinos, estelionatários, gente do mal. Aí a mãe, senhora doente, quebrada, eu conheço várias, elas não têm nem como subsistirem, mas elas atravessam a cidade, elas fazem comida, elas passam por aquela revista vexatória que só quem não passou não faz ideia do que é você ficar toda nua na frente de policiais civis, agachar 3 vezes para ver se sai algum celular ali, faca, objeto cortante de sua vagina. Em alguns lugares você tem que revistar, né, abrir o ânus para ver se tem alguma coisa. Revista vexatória. A mãe passa por isso tudo para visitar o marginazinho do seu filho, como Davi pranteou o estuprador do seu filho que for assassinado pelo outro filho dele. Por outro lado, quando você vai aos presídios femininos, a mulher lá não recebe visita nem da própria mãe. E de repente ela está ali, ela não cometeu nenhuma loucura, ela só era casada com um trambiqueiro, mas está presa, virou vergonha para a mãe, vergonha para a família. As mulheres passam vexame, vergonha. Elas têm que usar o miolo do pão para ver se consegue lidar com suas situações menstruais, mas não recebem ajuda nem da própria família. São as Tamares sendo maltratadas pelo poder público, pela tradição cristã, pelas mães e até pelos pais, homens santos como o rei Davi, mas que não se compadecem delas, para falar de questões sociais mais amplas. E a gente é assim, a sociedade que se apaixona pelo marginal a ponto de colocá-lo como presidente da República e defender os seus crimes,
mas que odeia a mulher correta, que não se envolveu com corrupção, que está livre, leve e solta porque não fez nada de errado. Estou falando assim da ex-presidente Dilma. As pessoas têm raiva dela, como aqui, ainda que não se diga que havia raiva contra a Tamar, mas ela era vítima dos discursos, talvez ela mesma pensava assim dela, nossa, se eu acabei seduzindo meu irmão, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Esse vexame que eu vou ter que carregar para a vida inteira. A vida é assim, no sentido social, no mundo caído sem Deus, e acaba sendo assim nos mundos particulares de muitas famílias santas. De maneira que até quando uma filha está sendo vigiada, quando a filha está sendo fiscalizada, quando a filha está sendo doutrinada, quando a filha está sendo o tempo todo, menina, fecha a perna, cuidado com quem você vai namorar, olha, se casar não vou aceitar separação, ah, você transou com seu namorado, vou ficar 2 anos sem falar com você. Isso tudo são estupros às avessas, porque isso vai alterando a personalidade das meninas. Né? Eu estou falando dessas que não estão presas como aquelas que não recebem visitas. Essas que não estão presas em correntes estão presas numa maldição cultural que eu e você temos o poder de desfazê-la, habitados que somos pelo Espírito Santo. É esse lugar do nosso coração que Deus espera que a gente deixe converter, que a gente entregue em suas mãos. Então nós carregamos essa questão. A gente o tempo todo se omite em relação às nossas filhas sobreviventes, sejam elas filhas geradas por nós, sejam elas as meninas que habitam a nossa sociedade, que compõem a nossa cultura, e a gente protege os machinhos criminosos. Por outro lado, a gente acaba tratando como criminoso aquele que tem sede de justiça. E foi isso que acabou acontecendo com o menino Absalão, jovem belo, que nós vamos ver nas próximas passagens. Ele estava com fome e sede de justiça. Só que quando uma fome e sede de justiça não é contemplada por quem deveria ser contemplada, ela vai se transformando em ódio, em raiva. E aqui, né, a tradição cristã, por exemplo, fala muito mal do Karl Marx, porque supostamente se diz que ele tinha vontade de matar a Deus. Karl Marx já está perdoado. Ele foi um homem do seu tempo, um descendente de judeu, que viu a vida de maneira técnica, que estudou o mundo caído no mundo caído que era. Né? Mas aí ele dizia, olha, eu sou descendente de um povo, e aqui eu não estou justificando o que porventura, que não se sabe se isso é verdade, o Karl Marx tinha falado. O que eu estou dizendo é que é compreensível a indignação dele, como Deus compreendeu a indignação de Absalão. O que a tradição cristã faz com a gente? A tradição cristã vai dizer assim, Absalão foi jovem rebelde, quis tomar o trono do pai, mas na verdade tem toda uma genealogia para chegar aí. Você vai ver que Deus nunca confrontou Absalão, Deus confrontou Davi, falou, Davi, eu vou deixar você entender o que é um mundo sem a minha presença. Teus filhos são meus, eu vou guardar todos eles. Mas no mundo caído, até filhos guardados por Deus, que não vão para o inferno, podem ter uma existência infernal na medida em que vão vendo que o pai protegeu o estuprador, não fez nada pela estuprada e ainda perseguiu durante cerca de 3 anos o filho que estava querendo justiça. Aí o desejo de justiça vai se tornando ódio. Eu estou aqui concordando com o ódio do Absalão? Não. Eu estou aqui compreendendo. Porque o objetivo dessas meditações é te mostrar isso. O amor de Deus em nós, ele cobre multidão de pecados. Ele compreende, ele acolhe. Porque é só por meio da compreensão e do acolhimento que a gente tem a chance de se enxergar diante de Deus e se arrepender dos nossos pecados. Pense nisso. Que não há aqui justificativa para o ódio de Absalão, mas tem de haver compreensão. Porque se você, por muito menos, fosse um filho querendo ver justiça na sua casa, e aí você vê uma irmã estuprada que não é contemplada, e o estuprador sendo chorado 3 anos porque ele foi morto pela sua loucura, que a gente vai ficando louco na terra caída, certamente você iria enlouquecer e iria fazer coisas iguais ou piores do que as que Absalão fez. Então, Deus vai guardar o menino Absalão. Mas o que fica aqui para Davi
para mim e para você é que a gente precisa não se omitir. A gente precisa acabar com essas maldições naquilo que nos for possível. Há maldições que não serão possíveis acabar. Aí como é que você sabe disso? Jesus disse em Mateus 10, do 34 ao 39, olha, o reino de Deus em vocês vai gerar ódios, sobretudo ódios familiares. E aí não tem nada a ver com o pecado, não tem a ver com o fato de que a minha fidelidade a Deus vai despertar ódios entre os meus. Foi Jesus quem disse isso. Progenitores se levantarão contra os seus filhos e os matarão. Filhos se levantarão contra os seus genitores e os matarão. E não é essa questão do mundo caído, onde pai mata filho, etc. Que isso aí já é coisa do mundo caído. O motivo é, eles não vão suportar, não vão amar o seu amor a Deus. De maneira que quando a gente fica falando da igreja perseguida na China, igreja perseguida no Oriente Médio, a grande igreja perseguida está sendo aqui no Brasil, entre irmãos. Onde essa palavra que eu estou te dizendo, que é o Evangelho Eterno, é vista por muitos irmãos queridos como coisa satânica. Mas eu ainda estou bem na fita, porque o que Jesus disse é que coisas piores poderiam acontecer. Eu posso ser caçado para ser morto pelo Evangelho Eterno que eu estou pregando. Meus familiares queridos podem me odiar e estranhar a palavra que Deus me deu para pregar. Então, isso acontece. Por isso que eu estou dizendo que a maldição que a gente pode resolver, ela tem de ser resolvida. Há coisas, contudo, que estão para além da nossa capacidade. Que é quando, por causa do Evangelho de Jesus, até gente de Jesus se levanta contra você, como os irmãos de Jesus se levantaram contra eles, convertendo-se só depois que ele já não estava mais entre nós. Aí Jesus diz, não se importem com isso, é assim mesmo, é assim mesmo. O importante é que o Evangelho será semeado e todos serão salvos, ainda que por linguagem estranha e procedimentos estranhos. Eu e você não podemos nos deixar levar pela amargura. Por outro lado, eu e você somos convidados a entender, a compreender e a tirar lições para nós disso que estava sendo produzido no coração de Absalão. Absalão tem que ser compreendido aqui, tem que ser coberto pela nossa misericórdia. Compreendido em que sentido? Que ele só estava querendo justiça pelo que aconteceu com a sua irmã. E que foi uma justiça que foi virando vingança, porque ele mata o irmão dele, passa a ficar com ódio do pai, mas a origem foi essa fome e sede de justiça que não foi contemplada. Que nós possamos olhar para dentro das nossas casas e ver quem é ali que está clamando por justiça e que precisa ser contemplado. Deus te abençoe. Se essa mensagem encontrou com alguma coisa dentro do seu coração, dê o seu like, compartilha, vem aqui nessa página e dê uma visitada na playlist de 1º e 2º Samuel. A gente já deve estar aí com mais de 90 vídeos sobre estes dois livros. E se você quiser falar algo comigo no nível pessoal, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar aí as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e a gente pode ir conversando e até propondo assuntos, e até você pode me ajudar a pensar mais em algo que eu não consegui pensar aqui. Tá bom? Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.